Padre, como é que o senhor está vendo a atual conjuntura da política? A gente aqui não está para falar de política, mas para falar do reflexo disso dentro da igreja, né? Como é que o senhor está enxergando isso? Porque a gente acabou de ter uma eleição, né, muito importante, quando a gente percebe que o Brasil realmente está cindido, né? Como é que fica o posicionamento da igreja nessa situação que a gente vive hoje, Padre? As pessoas, eu percebo que elas desconhecem um pouco a catequese mesmo, né? O catecismo da igreja, né? E vai trazendo esse catecismo de uma maneira meio subjetiva, assim, né? Como é que o senhor vê a atual conjuntura hoje da política dentro da igreja, enfim, depois de uma eleição? O que o senhor pode dizer para a gente? A relação entre igreja, entre fé e política é uma relação que sempre foi muito tensa. E ela continua tensa e, lamentavelmente, ela se delineia para os próximos tempos como muito tensa. Eu acho que é importante a gente separar a igreja e os filhos da igreja. A igreja não tem partido. A igreja não pode ter partido. O partido da igreja é Cristo. A doutrina da igreja é o Evangelho. Temos uma doutrina de filiação política, não funciona assim para nós. Só que os filhos da igreja devem agir também politicamente. Devem ter opiniões políticas, isso é natural, isso é óbvio. Isso se aplica também aos padres. Eu entendo perfeitamente. Um sacerdote, no exercício do seu ministério, ele fala em nome da igreja. Então ele não pode ter partido no exercício do seu ministério. Só que como cidadão, aquilo que nós falávamos, né, o sacerdote ele é uma figura híbrida, né? Ao passo que ele é plenamente humano, e nesse sentido a sua cidadania existe no padre, o cidadão, o sacerdote é um cidadão. Então, tanto que o padre vota, tanto que o padre tem obrigações para com o Estado. Civis também, né? Obrigações civis. Tem as obrigações canônicas e, claro, as civis. Então, separar isso eu penso que é importante. Tomar cuidado, porque as opiniões políticas de um sacerdote, elas não refletem a opinião da igreja. Exato. Quando exato. Um sacerdote se apresenta partidário desse ou daquele candidato, o que é normal, o que é absolutamente normal, ele não está falando em nome da igreja. Não é vinculante. A opinião política de um sacerdote ela não é vinculante. Ela não obriga os fiéis. Mas orienta. Se o fiel acha que aquele padre, o que aquele padre diz a respeito desse ou daquele candidato, sempre fora do culto. Isso aqui é importante frisar. Sim. Porque não pode usar homilia para fazer isso. Nós temos que ter muito respeito pelo púlpito. Eu digo sempre isso. Eu respeito demais o púlpito para usar uma homilia, para usar um sermão, para usar uma pregação de modo partidário. Respeito demais a liturgia para isso. Aliás, respeito a liturgia demais para colocar qualquer coisa que não pertence à liturgia. Exato. A liturgia é outra coisa. Né? Inclusive, a gente até tem aquela ideia, né? Na liturgia não sou eu o indivíduo. Exato. É Cristo que age. Exato. Então não tem espaço para aquilo que eu penso, para aquilo que eu gosto. Não se trata disso. Era uma coisa que Dom Henrique ensinava muito, né? Saudoso Dom Henrique. Então, isso é uma coisa importante. Separar a igreja e o sacerdote. Separar a igreja e o indivíduo. Né? O sacerdócio e o indivíduo.